Olá pessoal, boa tarde para vocês. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa aula de número 16 do curso Escola de Direito Eleitoral. E hoje vamos para mais uma ação. Hoje nós vamos falar sobre a ação com sigla ARAGE, a ação por reclamação por arrecadação e gastos ilícitos. Então nós sabemos que as próprias resoluções do TSE, a legislação, ela prevê limites específicos de gastos de campanha. Quando há uma extrapolação desse limite, que pode, porventura, gerar abuso do poder econômico, causando desequilíbrio nas eleições, é possível a propositura, o ajuizamento da ARAGE, a reclamação por arrecadação e também gastos ilícitos. Esse é o tema da nossa aula de número 16. Nas aulas anteriores do nosso curso, você já observou a ação de investigação judicial eleitoral, a ação de impugnação ao mandato eletivo e também a ação de impugnação ao registro de candidatura. E bora agora com a ARAGE conhecer aí qual que é o objetivo desta ação. Se você não me segue ainda no Instagram, não perca a oportunidade de ter dicas diárias de direito eleitoral pelo Instagram @professorbrunoeleitoral. Tudo bem? Qual que é o objetivo da ARAGE? Vamos compreender aqui. O professor Francisco Dirceu Barros, na sua obra que trata da prática de direito eleitoral para as eleições, ele coloca que a ARAGE ela tem como objetivo, tratando-se de uma ferramenta processual para combater as irregularidades relativas tanto à arrecadação quanto gastos de recursos nas campanhas eleitorais, indicando abuso do poder econômico e causando desequilíbrio no pleito eleitoral. Ora, eu tenho um limite de gastos que é estabelecido por lei, que é estabelecido por resolução. Quando extrapola-se esse limite, é importante observar o quanto houve de extrapolação desse limite, que isso pode causar, vocês vão concordar comigo, um desequilíbrio naquele pleito. Porque, veja, a gente sabe que hoje a movimentação financeira, ela gera uma grande repercussão na campanha eleitoral. E essa movimentação financeira, gerando essa repercussão na campanha, quando extrapola-se os limites, isso com toda certeza pode causar um certo desequilíbrio na eleição, quando há uma diferença significativa entre um candidato e outro candidato. Ok? Bom, feita essa introdução, apresentado aqui para vocês o objetivo desta ação, é de suma importância que nós conheçamos aqui os dispositivos que tratam sobre limites de gastos na campanha. Antes mesmo de apontar para vocês características básicas de uma ação, como prazos, legitimidade ativa e passiva, sanções, em caso de deferimento de uma ação, prazo para recurso, antes mesmo de tratar, aprofundar esses pontos, vamos conhecer os dispositivos que tratam sobre a ação, sobre essa reclamação? Bom, primeiramente a gente tem que entender que a resolução 23.607 de 2019, ela versa então, ela foi atualizada para as eleições 2022 e o artigo 4º estabelece que os limites de gastos de campanha serão definidos em lei, então são estabelecidos por lei, e o Tribunal Superior Eleitoral tem uma responsabilidade, que é a divulgação desse limite de gastos, Parágrafo 2º, é claro que aqui eu quero dizer para vocês que eu estou apontando aqueles dispositivos mais relevantes. Então vai ter parágrafos que foram revogados, que não cabe aqui necessidade de discussão. Então, por exemplo, o parágrafo 1º, ele foi revogado. Então não há necessidade de a gente trazer aqui algo que já foi revogado. Parágrafo 2º. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral publicará uma portaria até o dia 20 de julho
do ano das eleições para a divulgação dos limites de gastos. Então, percebam, nós já estamos em 2022. Até o dia 20 de julho deste ano, a responsabilidade por publicar esses limites de gastos é da presidência do TSE. Essa publicação, ela ocorrerá por meio de uma portaria, ok? Então não se esqueçam, será publicada uma portaria trazendo para nós, apontando para nós esses limites de gastos. Parágrafo 2º-A. O limite de gastos fixado para o cargo da eleição majoritária, então estou falando de presidente da República, governador de estado, é único, incluindo os gastos realizados pelo candidato ao cargo de vice ou suplente. Por quê? Como assim suplente? Porque vice eu sei que tem vice-presidente e vice-governador. No entanto, você não pode esquecer que o cargo de senador, ele também é eleito pelo sistema majoritário. Só que no cargo de senador, eu não falo de vice-senador, eu falo de suplente. Tá? Então, por isso que o parágrafo 2º-A mencionou que os limites de gastos que são fixados para os cargos que são eleitos pelo sistema majoritário, e aqui eu tenho que envolver presidente, governador e senadores, é único, ok? Envolve, então, inclui gastos também aos vice e suplentes. Tudo bem? Bom, agora vamos pular para o parágrafo 5º desse artigo. Olha só que interessante, vou até usar o marca-texto aqui, porque diz que os gastos advocatícios e também os de contabilidade, que são gastos comuns durante uma campanha, referentes à consultoria, assessoria e também honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e, claro, em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Só para a gente entender por que isso não entra, nem os gastos advocatícios, nem os de contabilidade, eles vão estar sujeitos aos limites de gastos, porque são tanto gastos com advogado, quanto de contabilidade para a prestação de contas, são gastos que são extremamente exigidos aqui e muitas vezes extrapolam até mesmo o que aquele candidato tem para gastar numa campanha eleitoral. E para que isso não impeça dificuldade, não cause, não obste aqui o exercício da ampla defesa, esses gastos advocatícios e também os de contabilidade, eles não estão sujeitos a limites de gastos. Então é uma passada de pano aqui, uma mão na cabeça, né? Dizendo, olha, então esses gastos que você terá com advogado, com um contador, não estarão incluídos nesses limites. Tudo bem? Avançando, nós vamos agora para o artigo 5º. Diz que o artigo 5º que os limites de gastos para cada eleição compreendem gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados. Na forma do artigo 20, inciso 2º desta resolução, e devem incluir o total de gastos de campanha contratados pelos candidatos, as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos, as doações estimáveis em dinheiro recebidas. Então, quando eu falo de limites de gastos, deve incluir tudo isso. Os valores transferidos pelo candidato para a conta bancária do seu partido político serão considerados para a aferição do limite de gastos no que excederem as despesas realizadas pelo partido político em prol da sua candidatura, excetuada a transferência de sobras de campanha. Tá? Então, exceto a transferência de sobras de campanha eleitoral. Certo? Agora,
e aqui é interessante, até porque nós vamos falar um pouquinho mais à frente de algumas sanções, mas muitos me questionam. Ok, então eu sei que eu não posso gastar acima do limite de gastos. Isso pode gerar até mesmo o ajuizamento desta ação, desta aragem. Mas o que acontece quando eu extrapolo o limite? Nós vamos ter várias vertentes aqui, né? Vários caminhos. Eu tenho, por exemplo, cassação de diploma, inelegibilidade do candidato, multa. O foco aqui no artigo 6º está para multa. Diz o artigo 6º da Resolução 23.607 que gastar recursos, vejam, além dos limites estabelecidos, sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que exceder o limite estabelecido, tá? A qual deverá ser recolhida no prazo de 5 dias úteis contados da intimação da decisão judicial, podendo ainda os responsáveis responderem por abuso do poder econômico na forma do artigo 22. E aqui é interessante